Então, gente, como é que vocês estão? Hoje no vídeo vou abordar o que eu tinha prometido, que era sobre a ideologia, né, que eu acredito. Eu já prometi isso em vídeos anteriores e pretendo falar disso agora. E também para esse vídeo eu trouxe um grande exemplo também dessa ideologia. Uma grande personalidade. Acredito ser um grande exemplo, um ótimo exemplo. Então, não vou mais demorar aqui, né? Já vamos pular logo para a vinheta aí e vou começar já o vídeo. Então vamos lá? Roda a vinheta. Então, galera, a minha ideologia, né? É uma ideologia que já teve mais seguidores no passado aqui no Brasil. É o nacionalismo. E bem, se você não conhece o nacionalismo, tô, tenho mais do que obrigação e além disso, gostaria muito também de apresentar isso a você. Bom, muita gente tem ideia muito errada sobre o nacionalismo, né? Principalmente é engraçado, né? Principalmente muita gente liberais, né? E os comunistas, né? Todos os dois odeiam os nacionalistas, né? Ou não tem uma boa visão. Porque os comunistas, né? Eles vão olhar para os nacionalistas e falar, eles são fascistas, né? Porque, né? Para eles é inadmissível você amar o seu país, né? O seu povo. Parece que você é fascista só por amar o seu povo e o seu país, né? Engraçado. E os liberais acham os nacionalistas tipo um socialista, né? Porque no nacionalismo a gente não só privatiza, né? A gente não fica privatizando tudo, a gente não aperta para qualquer medida econômica, a gente já aperta e fala privatização. Não. Como nacionalista e outros nacionalistas, a gente acredita também que é possível sim ter bons serviços estatais, né? Desde que faça por onde, né? Para que seja assim, né? Através de leis e incentivos salariais, entre outras medidas. Mas a gente também entende que nem tudo é estatal, não dá para você estatizar o país inteiro, sabe? Tipo, porra, estatizar toda a produção nacional, não é assim. A gente entende que também o setor da privatização tem seus méritos, seus benefícios, porque né, o Estado né, não dá para o Estado literalmente controlar tudo, né? Mas o Estado consegue oferecer alguns serviços básicos, que deve, né? Como, por exemplo, a educação, segurança, saúde. Sim, a saúde eu acredito que o Estado pode sim fornecer recursos de saúde decentes, não precisam ser os melhores do mundo, podem ser decentes, né? Um serviço decente. Mas não é esse radicalismo todo que você vê dos dois lados, né? Você vê um lado dizendo para privatizar tudo e você vê o outro lado dizendo para estatizar tudo. O nacionalista ele está no meio, ele é um meio termo, é o equilíbrio. Porque a verdade é que as estatais, quanto as empresas privadas, elas têm o seu papel, né? Elas têm um papel na sociedade importantíssimas. Então, sim, eu acredito que o Brasil deve ter suas estatais, mas estatais que deem lucro, né? Como, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é um grande e bom exemplo disso. E por isso que eu digo, né? As estatais que o Estado brasileiro deve ter são estatais de recursos estratégicos, ou seja, energético, né? Pode ser petróleo, elétricas, essas outras áreas aí de energéticas. Enquanto, tipo, pô, por exemplo, a TV Brasil, ou vulga TV Lula, né? O povo gosta de falar. Mas a TV Brasil, cara, privatiza, sabe? Tipo, o Brasil ganha nada com esse canal de televisão. Não ganha nada com isso. Privatiza, pô. Entendeu? O nacionalista ele vai, obviamente, privatizar aquilo que não dá lucro, que não funciona,
E aquilo que é estatal que funciona, dá lucro e é um recurso estratégico importantíssimo do país, ele vai deixar isso na riqueza do Estado brasileiro, na mão do Estado brasileiro. Entende? Então, se você é um liberal, ou se você é um socialista que está escutando isso, não acho que os nacionalistas têm uma medida extrema economicamente. Não, é uma medida equilibrada. Eu diria que os nacionalistas tomam um lado mais equilibrado. Porque o nacionalista está preocupado em fazer o país funcionar, né? Ou seja, entregar bons serviços para o povo brasileiro e, se for necessário entregar um bom serviço para eles através de privatização ou pela estatal, cara, tá valendo, é o que funciona, é o que dá certo, entende? É isso. Então, o nacionalismo, né, tem muita coisa que eu posso esclarecer ainda, né? As pessoas têm muitas dúvidas, como por exemplo, é verdade que nacionalistas odeiam outros países? Não, não. Não, os nacionalistas não odeiam. Bom, claro que você pode até encontrar, né? Tipo, isso em qualquer ideologia, tu pode encontrar aquele cara xenófobo, né? Mas, cara, eu amo meu país, mas não quer dizer que eu desprezo os restos dos países, né, do mundo, ou desprezo outros povos, claro que não. Eu sei que nós humanos nós temos todos a mesma capacidade, né? De desenvolvimento, de criatividade, etc. Mas, obviamente, né, o meu país onde eu nasci, eu vou favorecer o meu país. Ou seja, quando tiver por exemplo, um acordo entre, sei lá, o Brasil e os Estados Unidos, eu quero que o Brasil saia nesse acordo com equilibrado, sabe? Tipo assim, que ou favoreça o meu país ou favoreça os dois lados, entende? Eu quero que o meu país também saia ganhando num tratado, numa negociação, entende? Então, não dá pra gente ficar querendo beneficiar todo mundo e a gente nunca ser beneficiado. Então, o Brasil tem que ser sempre beneficiado, óbvio, né? Não existe isso, gente. Atualmente o Brasil quer assim, ele vai fazendo as coisas e vai sendo perdendo, né? Tudo errado. Não, a gente tem que ser ganhando, a gente tem um povo para cuidar, a gente tem um país para fazer desenvolvimento, então não dá pra gente ficar dando mole. Então, sim, nessas horas eu obviamente quero que o Brasil saia na frente, os interesses do brasileiro saem na frente. Por exemplo, quando chegam e falam assim: e aí, o Brasil vai apoiar a Ucrânia ou a Rússia? Bom, eu sei que se o Brasil tomar um lado vai ficar, obviamente, satisfeito com o Brasil, o outro lado não. E o Brasil sempre teve a política de neutralidade, porque, né, como vocês já sabem, eu já falei em vídeo anterior, o Brasil é um país ainda subdesenvolvido, né? Eles falam que é um país em desenvolvimento, mas vamos falar a verdade, o Brasil está caminhando para o subdesenvolvimento. Então a gente não tem muito. É, a gente não tem muito. Vamos dizer assim, muita moral para chegar a escolher um lado, sabe? O Brasil toma neutralidade justamente por isso, porque a gente não tem muita moral. Então, é priorizar a neutralidade. Então, eu não vou tomar nenhum dos dois lados. Eu vou continuar negociando com ambos os lados, porque isso é um benefício para o meu país, ainda mais pelo contexto que ele se encontra hoje. Entende? Então, vários pontos ainda, tem várias narrativas e medidas políticas, né, que as pessoas não sabem como o nacionalista tomaria isso, né? Uma das maiores, uma das maiores dúvidas, né, que o pessoal tem, né, se o Getúlio Vargas era um nacionalista. Getúlio Vargas não, ele não era um nacionalista, ele era um positivista, porém ele se utilizava do nacionalismo para unir as pessoas, porque o nacionalismo ele não é só uma ideologia, ele pode ser uma ferramenta também. O nacionalismo ele pode ser uma ferramenta para um bom uso quanto ao mau uso. Então tá, como prometido, né? Eu falei que ia trazer uma grande personalidade que representa bem, né, o nacionalismo. E essa personalidade é ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Enéas Carneiro, né? Que hoje em dia o pessoal passou a apreciar mais ele, que infelizmente na época dele foi taxado como louco pela mídia, né? Porque é aquele negócio, gente, o nacionalista ele tá preocupado em realmente fazer o Estado brasileiro funcionar. E esse é o problema. Quando você quer fazer o Estado brasileiro funcionar, as raposas do sistema não gostam disso. Ou seja,
os políticos corruptos, né, que compõem praticamente toda a política nacional, e, claro, seus lacaios, que é mídia, né? Então, quando o Enéas trouxe, né, diversas soluções e formas e projetos nacionais que ele queria implementar no Brasil, meu amigo, fudeu, porque essa galera aí maligna caiu em cima dele, taxou ele como louco, já chamou ele de fascista, não sei o quê. Dá pena, cara, dá uma pena que aconteceu. Foi uma injustiça que fizeram com o Enéas, mas ele deixou uma obra muito importante. Eu quero trazer aqui, bem rapidamente aqui, né? Mas se quiser também posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre a cartilha que ele deixou para o Brasil, para os brasileiros, se chama O Brasil em Perigo. Talvez você já tenha escutado falar, ou você já viu, ou você nunca viu, e caso você nunca tenha visto, é uma cartilha de menos de 70 páginas, né? Maravilhosa, em que rapidamente, de forma ilustrativa, ele aborda vários problemas que eram da época, né, que ainda persistem até hoje, principalmente a dívida interna, né? A dívida externa relativamente está resolvida. Na época que ele publicou essa cartilha não era, né? É um pouco já tinha os dados da época que ele mostra também na época, de forma ilustrativa, né? Ali na cartilha. Mas eu trouxe um ponto interessantíssimo, cara, interessantíssimo, em que ele está explicando, né, como estão tentando destruir o Estado brasileiro. E ele mostra, ele diz que a destruição do Estado brasileiro vem em 10 passos. E, cara, quando eu li isso, eu juro que eu fiquei assustado, me deu até um calafrio, porque literalmente os 10 passos que ele falou, hoje em dia isso acontece. Eu consigo claramente ver esses 10 passos acontecendo hoje em dia. Então, sem mais demora, vamos começar logo. Vou começar aqui a bater os pontos que ele traz. Eu vou botar aí na tela, né, o que ele está falando, as ilustrações que ele está explicando, falando aí. Vou seguir lendo e explicando aí com vocês, então vamos lá. Então tá, vamos lá. O primeiro ponto que ele bate, né, é o seguinte, que provoca-se o descrédito de tudo que é nacional junto à população, faz com que tudo funcione mal, até mesmo por falta de investimentos ou entregando ao inimigo o poder de investir. Vão se deteriorando as comunicações, o transporte, o fornecimento de energia e usam-se todos os artifícios possíveis para dar a impressão que o único caminho é a privatização. Começa aí o processo de deteriorização do Estado. Justificam a redução drástica das verbas para os serviços públicos, dizem que não há recursos. Então aqui no primeiro ponto ele está basicamente dizendo, né, que de forma proposital, né, eles ferram com todos os serviços do Estado, né, de energia, de comunicação, transporte, como você pode ver, né, acredito que em todo o Brasil. Eu acho que ninguém fala muito bem, né, com algumas exceções, mas ninguém fala muito bem dos serviços que são entregues à população, são bem ruins, né, transporte, comunicação, é tudo bem ruim. Então ele mesmo já diz, eu acredito que realmente isso tudo é proposital, tá? Eu acho que é realmente proposital tudo isso. E ele diz, né, que isso tudo é um método para forçar a privatização das coisas, né, desses serviços do Estado, alegando, né, que não há recursos. Mas será que esse é o ponto mesmo? Não tem recurso? Aí ele segue dizendo, a imprensa repete todos os dias que não há recurso. Todo mundo repete que não há recurso. Mas já demonstramos que há recursos de sobra que não desviados criminosamente, porém de modo oficial, para pagar juros da dívida interna. Olha só isso, ou seja, ao mesmo tempo que todo ruim o serviço prestado à população, né, aí é privatizado, e é privatizado em preço de banana, né, nós sabemos disso. E naquela época, né, ele fala muito aqui sobre todo mundo repete que não há recurso. Naquela época, realmente, as pessoas, né, eu cheguei a conversar com meus pais e falavam assim, né, que naquela época não havia recurso, as pessoas achavam que realmente não existia recurso. Só que o Bené já demonstrou que não, que há recurso sim. E hoje em dia a gente já vê, né, que o Brasil tem sim recursos, mas ou eles são desviados ou são mal usados, né? Hoje em dia isso está bem evidente.
Mas naquela época as pessoas não tinham informação como a gente tem hoje, usando a internet ou qualquer outro meio, né? Então, e ele fala, né, que o que parece que não tem recurso é porque os recursos são desviados criminosamente, né, para pagar os juros da dívida interna. Então, caso você não saiba, sim, o Brasil tem uma dívida interna e a gente paga os juros dela. Ou seja, naquela época a dívida interna era menor e já se desviava boa parte do dinheiro para pagar esses juros da dívida, né? Como qualquer dívida funciona, ela tem juros, gente. Então, com o país não vai ser diferente. Imagina você pagar os juros que eu, né, de uma dívida que se encontra hoje em dia em 6 trilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro que é pago, que sai é pago para esses juros, sabe? É muito dinheiro. Pensa aí nos juros aí de uma dívida de 6 trilhões. São juros altos, né? Então, tipo assim, imagina, né? Como é que deve ser isso. E de fato, né? O Brasil ele perde muito dinheiro não só para corrupção, mas perde também muito para suas dívidas, né? Seus juros. Aí vamos seguir agora para o próximo ponto que ele traz, né? Aí ele traz aqui, né? Segundo ponto. Reduzem progressivamente os salários dos médicos, dos professores, da maioria dos profissionais. Funcionários públicos que trabalham diretamente com o povo, criando neles uma falta de entusiasmo com o seu trabalho. Olha aí. Com isso, fragorosamente, né, a qualidade dos serviços prestados à população deteriora-se. Os serviços básicos de educação e saúde, que são fundamentais para a existência de qualquer nação. Olha aí, cara. E de fato, tá? Os professores, quanto mais você vai passado no Brasil, os professores tinham mais benefícios e eles eram bem mais pagos, tá? Eles eram melhores pagos antes. E não é à toa, cara, que a gente vê direto, né, em escolas públicas, né, sistemas públicos de ensino, sempre entrando em greve, sempre tendo paralisações, mesmo com os petistas, né? Ou seja, viu, petistas? Vocês não ajudam a população, vocês apenas continuam perpetuando de sempre. Até o próprio Enéas já falava isso. Mas enfim. Então, né, como ele fala aqui, os funcionários públicos, né, têm seus salários progressivamente diminuídos e eles vão perdendo, né, a paixão, vamos dizer assim, de trabalhar nesse seu setor, vão criando falta de entusiasmo, né? Então a gente vê esses funcionários, claro que tem um problema também de funcionários incompetentes, né, no sistema do funcionarismo público, que tem que ser lidado também, mas o problema é que eles perdem entusiasmo, porque é sempre um salário, né, meio michuruca, aí o ambiente de trabalho é ruim, né, falta recurso, não falta recurso, né, a gente sabe que o recurso não chega até eles, né? Então tem problema, né, no ambiente de trabalho para ter acesso a várias coisas, para conseguir fazer uma boa execução do trabalho. Então isso tudo contribui para a queda na qualidade de serviço prestado, principalmente na educação e especialmente na saúde, como ele fala. Então, a saúde, obviamente, a gente vê aí. Aí me diz vocês, a educação está maravilhosa, a saúde está maravilhosa, eu acredito que em nenhum lugar do país, né? Sabe muito bem porquê, e aqui o Enéas explica, né, o porquê disso. É um absurdo, cara, e pensar que ele já falava isso lá na época dele, em 96, né? Estamos aí em 2026, que ele vai falando sobre isso daí. Cara, é assustador, né? Isso não faz dele um gênio nem nada, ele era apenas um cara que era inteligente, né? Ele via o óbvio que estava acontecendo. Você não precisa ser um gênio para entender isso aqui. Eu não sou um gênio, eu entendo isso, sabe? Qualquer pessoa é capaz de entender isso. O problema é a pessoa querer, né? Querer entender isso. Porque, meu amigo, sabe, você não querer entender isso é triste. É triste. Ah, sim. Ou seja, ele já fala isso há pelo menos uns 30 anos, cara. São 30 anos que ele. Praticamente, tá? Praticamente são 30 anos que ele já falou disso. Pra você ter ideia. São os mesmos problemas acontecendo nos dias de hoje. Os mesmos problemas. Ele já dizia naquela época.
Vamos lá, vamos para o próximo ponto, né? Terceiro, provoca-se a perda da autoestima e os meios de comunicações só divulgam o que não presta. Exemplos de corrupção de funcionários públicos, né? Negociatas, golpes contra o Estado, institucionaliza-se o deboche, o desrespeito à pessoa humana, aos mais velhos, à família, à igreja, aos princípios cristãos. Cultiva-se uma verdadeira inversão de todos os valores que a humanidade levou milênios para construir. Destrói-se tudo e faça isso sob a fachada de modernismo. Cara, isso aqui eu vejo muito acontecendo. A famosa inversão de valores, não é? Cara, a mídia, né? Ele basicamente já mostra que a mídia provavelmente já estava fazendo naquela época que hoje em dia faz pior, né? Faz de uma forma mais descarada, né? E é sempre com essa fachada de modernismo, né? De moderna. Aí você vê o que? A família moderna, né? Como ele menciona aqui, né? Aí ele tem que ele fala do respeito à pessoa humana, aos mais velhos, à família. Hoje em dia, os mais velhos, né? Você já direito não respeita. A família, né? Hoje querem destruir a família, né? Um modelo de família que sempre funcionou há milênios pela humanidade. A igreja, né? Que a mídia o tempo todo tenta acabar com a credibilidade da igreja de todas as maneiras possíveis. E aos princípios cristãos, óbvio, né? Se a igreja ela é atacada, né, pela mídia, ou tenta, né, ser descredibilizada, que dirá os princípios cristãos, né, que ela prega. Então cultiva-se uma verdadeira inversão de valores, né? Obviamente, né? E, cara, isso é incrível, porque ele mesmo, isso que eu fico fascinado por ele realmente entende da coisa, sabe? Sendo que ele mesmo, quando ele menciona essa parte são valores que foram construídos pela humanidade, que levou milênios para se construir, isso é uma verdade. Esses valores não surgiram da noite pro dia, não, galera. Isso surgiu, tipo, há muito tempo, foram conjuntos de ideias e valores que foram se agregando até chegar a se tornar o que é hoje, entende? Então, cara, ele é muito cabeça. E isso é muito maneiro. E ao mesmo tempo aterrorizante, porque ele já percebia isso naquela época e a gente vê que isso só se agravou, né? Isso tudo que ele falou no terceiro ponto só apenas se agravaram. É complicado. Vamos lá então. Quarto ponto, né? Tá, aí o quarto ponto, né? Um curtinho, ele fala: promove-se uma propaganda gigantesca a favor da desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo. Em vez de serem fortalecidas, são deixadas à míngua, sem recursos materiais, os militares com baixíssimos salários, isso tudo visando o seu aniquilamento total. Pô, óbvio, isso aqui é óbvio, né? Isso é muito óbvio. Para eles não interessa, né? Os políticos aí não interessa ter uma força armada moralizada e fortalecida, né? Para eles tem que dar desmoralizada, né? Ainda mais pelo passado da ditadura militar. Que sim, a ditadura militar foi uma coisa que, na minha opinião, não foi uma boa coisa que rolou no Brasil, mas ainda assim não acho que deveria ser desmoralizado por isso, né? Passado é passado, né, gente? Tem que mover, né? A gente tem que continuar seguindo em frente. E querendo ou não, as Forças Armadas são instrumentos de Estado, então eles são realmente o braço armado do brasileiro para se defender. Então, a gente tem que ter uma Força Armada moralizada e bem estabelecida, bem fortalecida também, né? Não dá pra largar de mão assim. E isso é óbvio, né, que acontece isso, porque como as Forças Armadas são um instrumento de Estado, eles são um braço do Estado, e eles querem acabar com o Estado brasileiro, né, praticamente. Então, sim, você tem que desmoralizar as Forças Armadas, você tem que acabar com o modo defensivo do Estado, né. Isso é meio óbvio. Então, vamos lá. Pro quinto ponto. Aí o quinto ponto, né, também curtinho, vamos lá. Aí o quinto ele fala: promove-se um verdadeiro genocídio, de forma explícita, matando de fome e doenças decorrentes da desnutrição de milhões de pessoas, colocando outros tantos abaixo da linha da pobreza, fazendo crescer assustadoramente a legião de desempregados, de pessoas nas ruas, com verdadeiras hordas cada vez maiores de meninos de rua. Cara, isso aqui é complicado.
Tem um dado aqui que ele coloca aqui embaixo, né? Ele fala que atualmente no Brasil morrem de fome 1.600 crianças por dia. Isso naquela época. Não sei se isso é verdade, tá? Não fui atrás dessa informação, então não consigo alegar se isso é um fato, né? Se é verdadeiro isso daí, porque se isso for verdade, cara, realmente isso é um genocídio. 1.600 crianças morrerem todo dia por fome. Mas sei lá, eu acho que pode ter um exagero aí, né? Não sei. Mas eu não vou seguir com esse dado. Mas isso é verdade que sim, tinha gente que morria de fome no Brasil naquela época, mas não sei se 1.600 crianças morriam por dia por causa disso. Eu não sei, tá? Mas isso é verdade que ele falou. Cara, o que acontece com o brasileiro é um genocídio, cara. Porque, para pra pensar. Todo dia, né, alguém morre por violência. Ou seja, todo ano no Brasil morrem 50 mil brasileiros, né? Isso é um dado verídico. Isso eu tenho certeza que eu fui atrás disso aí. Você pode olhar. Isso é dado de hoje em dia. 50 mil brasileiros morrem todos os anos para violência. Quando eu digo violência, é os vagabundos aí que assaltam, né? Roubam aí, vem e mata a pessoa aí na sangue frio. 50 mil pessoas morrem dessa maneira no Brasil. Quantas mais não morrem por enchentes, né? Que são negligenciadas pelos políticos, né? Então o pessoal morre por falta de sistema aí de retirada de água, né? Quantas pessoas mais não morrem por causa do péssimo sistema de saúde? Ou seja, é um verdadeiro genocídio. Muito brasileiro morre. Muito brasileiro. Isso é por conta do não genocídio, perdão, mas eles morrem por negligência dos políticos, cara. É assustador isso. E isso é uma pura verdade que ele falou. Quantas mais pessoas não estão aí, né, ficando na rua, morrendo também de frio? Cara, pensar que naquela época ele já falava isso e hoje em dia faz mais sentido ainda. Assustador. É uma grande sacanagem com todos os brasileiros. Isso é um escárnio contra todos os brasileiros, cara. É um escárnio. Isso jamais deveria ser admitido. Mas infelizmente, como o brasileiro está desunido, como o brasileiro não se une para nada, né? Então, essa é a realidade que a gente tem, né? Vamos para o sexto ponto. Também curtinho. Sexto ponto. Pratica-se um controle de natalidade desumano, esterilizando moças pobres em pleno período de atividade reprodutiva, diminuindo com isso o número de brasileiros que poderiam lutar pela sua pátria, com a desculpa esfarrapada de que assim diminuirá o número de meninos de rua. Bom, naquela época, né, ele dizia isso, mas hoje em dia você não precisa mais fazer uma esterilização nem nada do tipo. Hoje em dia você tem um aborto para isso, né? Olha aí onde é que o aborto se encaixa. É justamente esse ponto aqui. Porque naquela época o aborto não era algo tão discutível assim, né? Aqui no Brasil era mais esse ponto de esterilização. Diziam-se naquela época, né, em 96, que se vale a pena esterilizar as pessoas que eram mais pobres, né, uma mais pobre para evitar meninos de rua, esse tipo de coisa. Só que, né, essa narrativa mudou e hoje em dia essa é a narrativa do aborto, né? Com certeza o Enéas, se ele tivesse vivo hoje, ele mudaria para esse ponto, né, sobre o aborto, e colocaria nesse ponto. Porque, cara, isso é desumano e realmente o aborto encaixa perfeitamente aqui nesse ponto, né, diminuir o número de brasileiros. Isso é uma parada que eu tento entender até hoje. Alguns conspiracionistas gostam de falar que querem diminuir a população mundial, mas isso não faz sentido, tá, gente? Essa conspiração aí não faz muito sentido não, querer diminuir a população mundial. Porque a Terra, né, e a civilização atualmente consegue portar bastante gente, até bem mais do que a gente tem hoje, então, né? Essa teoria aí já meio malthusiana já foi por água abaixo faz tempo já. Mas realmente, no aborto eu vejo muito nesse ponto aqui no sexto que ele disse, né? É uma grande sacanagem, realmente. Você diminui pessoas, né? Você diminui brasileiros na nação. Isso pra mim é muito errado. Claro, tem circunstâncias que eu acho que o aborto tem que ser permitido, né? Com certas circunstâncias, mas nesse caso não. Nesse caso, né, o aborto assim generalizado eu acho um absurdo, errado, né? Quando a pessoa quer fugir da responsabilidade, né? Meu irmão, trepou, engravidou, é a consequência, arque com a consequência, não vem
Querer matar a criança porque tu não quer arcar com a consequência. Não tem essa não, já é adulto, porra. Quer viver numa eterna infância. Infância não, adolescência, né? Mas vamos lá, né? O sexto ponto batemos aqui, vamos pro sétimo, né? Chegando no fim, estamos chegando. Sétimo, destrói-se pouco a pouco a noção de patriotismo. Olha aí. Desmoraliza-se o hino nacional, a bandeira nacional e tudo aquilo que pode representar um sentimento de amor à pátria. Os meios de comunicação, propositadamente, vão jogar na lama a língua pátria. Como a língua é o maior patrimônio de um povo, prestem atenção nisso aqui, hein? Como a língua é o maior patrimônio de um povo, desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Cara, isso aqui, quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui está acontecendo nesse exato momento. E isso aqui se encaixa perfeitamente a linguagem neutra, cara. A linguagem neutra é nada mais e nada menos que um grande desrespeito ao nosso patrimônio, que é a nossa língua, a língua portuguesa. Cara, eu chego a ficar arrepiado, cara. Eu chego a ficar arrepiado com esse ponto aqui, porque basta a gente ver, cara, como a linguagem neutra, né, ela tenta acabar, detonar a língua, né? E isso tem a ver também com o socialismo, né? No socialismo se faz muito isso. Você muda o termo das coisas e deixa tudo muito aberto, né? E, cara, é uma tentativa, né, de destruir a nossa língua mesmo, né? Porque é como ele fala, eles querem desmoralizar o hino nacional, a bandeira nacional. E a melhor forma de fazer isso é você acabar com a língua, né? Você acabar com... Porque desrespeitar a língua, né? Quando você começa a jogar todo o processo histórico de construção da nossa língua por água abaixo, você está jogando a nacionalidade, né? Porque é uma das coisas que nos identifica, né, como brasileiro. Eu me identifico porque você me entende, você é outro brasileiro, você fala a mesma língua e a gente se entende. Então, a gente tem o mesmo vocabulário. Então, assim, sabe? Destruir isso aqui, né, destruir a língua, é um puta passo para você destruir uma nação, cara. De verdade. Isso aqui é crucial. Isso aqui é onde está a linguagem neutra, cara, que tentam forçar a goela abaixo no nosso país. Então tá. Nós temos o sétimo ponto, vamos pro oitavo. Aí... Cadê? Oitavo, bem curtinho também. Infiltram-se no cenário político e no meio de comunicação personagens em defesa da discriminação das drogas. Olha aí. Em defesa da descriminalização das drogas, proporcionando com isso na juventude uma falsa ideia de normalidade quanto a seu uso. Cara, isso aqui já vem há tempo, né, cara? Isso aqui já vem há tempo. Pode notar que isso aqui é uma realidade, isso aqui, cara. Cada vez mais querem ficar normalizando as drogas. A gente sabe muito bem porquê, né? A gente sabe muito bem porquê. Então, cara, é um absurdo isso aqui. E naquela época ele já está dizendo isso, né? Porque naquela época já tinha os traficantes, já tem os artistinhas já defendendo o uso de droga, não sei o quê. Então, isso aqui é um ponto muito importante, né? Você vê cada vez mais que vem com aquela narrativa de legalizar as drogas, né? Como medida para acabar também com o traficante, como se isso fosse acabar com o traficante, né? Grande piada de mau gosto. Mas isso aqui é outro ponto que é uma pura realidade, cara. Uma pura realidade. Aí vamos passar para o próximo ponto, né? O nono ponto. Lança-se os cidadãos um contra o outro, classe contra classe, patrão contra empregado. Cria-se assim um descontentamento geral, fazendo crescer a desconfiança e o ódio entre as pessoas, desaparecendo com isso a harmonia da vida social, cara. Isso aqui é o que eu mais vejo acontecer hoje em dia, aqui no Brasil. Por isso que eu falo, né, que é errado a gente se dividir em grupo e começar a atacar outro grupo, ou até mesmo quando a gente se divide entre esquerda e direita, a gente ficar atacando o esquerdista, ou atacar o direitista. Isso é errado, cara. Isso é errado demais. Nós somos o mesmo povo, nós somos o mesmo país, estamos nos degladiando entre si, enquanto eles lá em cima, os políticos e seus amigos,
estão lá em cima, né? Usufruindo dos seus salários, que nenhum brasileiro consegue ter, um salário de 50 mil. Poucos brasileiros conseguem ter esse salário de forma honesta. Seus mega salários com os seus carros luxuosos, comendo seus pratos de 10 mil reais. Enquanto eles estão lá no bom e no melhor, nós estamos aqui no que há de pior, nos degladiando entre si. Por isso que eu falo, cara, a gente não pode ficar degladiando, a gente tem que se unir. Porque no momento que a gente se unir, essa brincadeira deles acaba. A graça disso tudo acaba. Rapidinho acaba. Por isso que eles tentam nos dividir, porque unidos, o brasileiro unido, cara, a gente fica imparável. Nós somos imparáveis e indomáveis unidos. Mas separados, divididos, nós somos conquistados. E hoje em dia nós estamos conquistados por esses malditos aí. Estamos divididos entre si. E o que a gente precisa de uma união para ontem. Precisamos nos unir para ontem. Então vamos lá. Último ponto que o Dr. Enéas bate. 10º aqui, né? Curtinho também. Desvalorizam-se passo a passo todas as formas de trabalho produtivo, estimulam-se todos os tipos de especulação, levando progressivamente a nação à ruína. É o culto do bezerro de ouro. Cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é o último ponto que ele bate, né? Que é desvalorizado, né? O trabalho produtivo, as formas de trabalho produtivo são cada vez mais desvalorizados, né? Sendo que você pode ver, né, que hoje em dia a maior parte do pessoal não quer pegar aí muito desses trabalhos, não quer ser professor, não quer ser um engenheiro. A maioria das pessoas, né, ainda mais pessoas simples, elas querem ser o quê? MC. Quero ser um Mac. Eu gosto de falar que é Mac. Eu sei que não é Mac não, mas quero ser Mac. Quero ser MC. MC, sei lá das quantas, como o Nando Moura fala, o MC Priquito. Cara, é foda, né? Você basicamente vai criando uma população que não tem a correlação com o trabalho, né? Foda, isso é real. Estimulam-se todos os tipos de especulação, né? Obviamente as pessoas vão ficar mais ignorantes, né? Porque a pessoa aqui, até esse ponto que ela já está bem mais ignorante, não tem educação, né? Então já não quer ter trabalho, tem muita correlação com o trabalho. E aí, meu irmão, começa o tipo de especulação na cabeça dela, né? Que é o famoso o quê? Analfabeto funcional. Que leva, obviamente, a nação à ruína e gera ao culto do bezerro de ouro. Cara, isso aqui é o que mais eu vejo aqui no Brasil, é o culto do bezerro de ouro. Quem você acha que é o culto do bezerro de ouro, meu irmão? É isso aí, é o culto aos políticos, ou seja, culto à imagem de Bolsonaro, de Lula, ou qualquer outro político de merda aí. Ou como o Nando Moura fala, que eu acho engraçado, né? Não é o culto de bezerro de ouro, é o culto ao jumento de bosta. E realmente é o culto ao jumento de bosta, cara. Isso tudo gerou essa loucura que a gente vive hoje. Então a gente vê as pessoas cegas pelo bolsonarismo e cegas pelo lulismo, né? É horrível, isso é terrível. Isso aqui é o medo do Enéas, assim, concretizado. Provavelmente naquela época já existia, né, o sintoma disso lá. Em 96 já provavelmente tinha esses sintomas que a gente tem hoje, né, do culto ao bezerro de ouro, né. Eu acho que hoje em dia ainda tá pior. Eu acho que esse culto hoje é pior e maior ainda, né. Acho que naquela época eu não sei se era melhor. Eu tenho ideia, né, posso estar enganado, mas eu tenho ideia que era menos pior naquela época, né, que ele escreveu aqui, a cartilha. Enfim, aí a conclusão aqui que ele faz, né? Com a nação esfacelada, ninguém mais acredita no trabalho, no governo, na família, na igreja, em coisa alguma, destruídas a noção de patriotismo e autoestima, finalmente com o povo todo convencido de que o Estado não serve para nada, que está falido, que não deve se manter em coisa alguma, que deve ser o menor possível, está justificado a partir daí o Festival de Privatizações de Entrega do Patrimônio Nacional. Por que ele fala isso? Ele fala que a privatização ela serve para entregar isso a grandes magnatas mundiais, né? Pessoas ricas fora do Brasil que compram, né, partes ou compram as empresas. Mas isso aí eu tenho minhas dúvidas, né? Porque eu vejo que a maior parte é que
pessoas dentro do Brasil mesmo que se favorecem com a privatização, né? Vende com um amiguinho do outro político, compra preço de banana e tal, esse tipo de coisa, né? Mas isso aqui é uma boa conclusão que ele traz. E, tipo, grande parte disso aqui é uma verdade, cara. É uma verdade. Então tá aí os 10 pontos aí. Pra vocês verem como é que é a situação que a gente se encontra. E é por isso, senhoras e senhores, que eu digo que nós precisamos nos unir. O primeiro passo para isso acontecer é o brasileiro se unir, se organizar e a partir de um partido nacionalista, né, poder restabelecer, reestruturar e reorganizar todo o país, né, para a gente sair dessa lama que a gente se encontra hoje. É muito triste isso, né? Como vocês podem ver, eu bati os 10 pontos aí. Eu acho que vocês perceberam, né? Os 10 pontos acontecendo hoje. Muito triste isso. Mas ainda assim nós temos saída, tá, senhoras e senhores? Temos saída, nós podemos ainda sair dessa lama, mas a gente tem que sair dessa lama juntos. Porque se a gente continuar dividido, se nós não continuarmos dividindo e lutando, nos degladiando, pode ter certeza que eles ganharam. E o trabalho, né, a cartilha que o Dr. Enéas escreveu foi em vão. Então, pense bem, tá? Reflitam. E nos vemos no próximo vídeo aí. Provavelmente eu vou abordar alguns assuntos aí que já devia ter abordado, né? Do iFood. Teve agora a do Ciro, né? O senhor Ciro aí explanando o roubo do Lula, sobre o precatório. Isso aí, né? Vamos ver o que eu vou fazer ao longo da semana aí. Outro vídeo eu vou postar. Compartilhe esse vídeo aqui, tá, gente? Vídeo importantíssimo. Ainda mais para esclarecer, mostrar aos brasileiros aqui o que o Enéas escreveu, né? Deixou aqui pra gente, foi um aviso, né? O aviso não faltou, que infelizmente o brasileiro é ignorante demais. Mas a gente precisa mais do que nunca nos unirmos contra essa corja de canalhas aí desses políticos. Porque se a gente continuar, eles vão continuar nos escravizando e vai daqui para pior, tá, gente? É daqui para pior. Então a gente precisa nos mobilizar, precisamos nos unir rápido para a gente conseguir o mais cedo possível reverter a situação. Porque quanto mais a gente demorar, vai ser pior para reverter a situação. Para talvez chegar a um ponto que não dê mais para reverter. Porque esse é o meu maior medo, né? Chegar a esse ponto. Bem, vou deixar vocês aqui, tá? Foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer. Eu já queria trazer esse vídeo já faz um tempinho. Tava só esperando esse momento. Espero que vocês tenham, né, se iluminado aí com os 10 pontos que o Dr. Enéas trouxe, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, né, sobre o nacionalismo, posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre o nacionalismo brasileiro, né? E também posso falar sobre as outras ideologias, né, que compõem a política brasileira desde muito tempo. Então, isso é um assunto bem interessante e legal também, tá? Então é isso. Fiquem com a paz, fiquem com Deus. Tenham um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo e falou!